Fala galera, nessa aula é o seguinte, em algumas aulas passadas, nas duas anteriores, a gente falou um pouco de gráficos de função de segundo grau, mas eu não especifiquei alguns detalhes, porque quando você pensa em esboço de gráfico, se você souber as raízes e o vértice e o termo independente, e souber que é uma parábola, o gráfico da função de segundo grau, e saber que quando A é positivo, com cavidade para cima, A é negativo, com cavidade para baixo, você consegue esboçar seu gráfico de forma tranquila. Mas é importante que vocês saibam mais detalhes a respeito da construção dos gráficos, principalmente quando você vai fazer algum exercício que não seja tão direto igual os que eu passei aqui, pensando mais em exercícios de vestibular que envolvem geralmente problemas. Então o que é importante vocês saberem? Quando eu vou analisar o delta, principalmente quando eu estou fazendo Bhaskara para achar as raízes, o que acontece? Você tem as seguintes situações. Você tem um delta maior que zero. Quando o delta é maior que zero, você consegue achar duas raízes reais e diferentes. Então, x1 é diferente de x2, ambos pertencem ao conjunto dos reais. Então, você tem x1 diferente de x2, ambos são números reais. Você tem a situação onde o delta é igual a zero. Isso ocorre, se isso ocorrer, então você vai ter duas raízes reais iguais, ambas no conjunto dos reais. Se o delta for menor que zero, você não vai ter raiz real, certo? Não tem raiz real. Aí, nesse caso, a gente vai acabar entrando no conjunto dos números complexos, que talvez você nem estudou ainda ou já estudou, beleza? Então, pensando em raízes, nós temos essas três situações, certo? Que podem ocorrer, a gente viu alguns exemplos nas aulas passadas. E pensando em construção de gráfico. Em construção de gráfico, você tem o seguinte. Fazer aqui bem o esbocinho mesmo, tá? Você tem algumas situações. Vamos fazer aqui. Fazer aqui. Primeiro eu vou fazer três situações onde o A, que é o número que multiplica x², é maior que zero, portanto ele é positivo. Ou seja, são situações onde a gente vai ter a parábola com a concavidade para cima. Mas aqui a gente vai acrescentar a análise do delta também. E se o A for maior que zero e o delta também for maior que zero? Então você vai ter o gráfico pegando duas vezes no eixo x, dessa maneira aqui. Certo? Duas vezes no eixo x. Pode ser aqui para esse lado, ou pode ser aqui desse lado também, tanto faz. Tá? Vou fazer só do lado direito, mas pode ser aqui também. Ó. Não tem nenhum problema. Tá bom? A maior que zero e delta igual a zero, você pode ter uma situação assim, ó. Bate e volta. Lembrando que também pode ser do lado esquerdo do eixo y, tá bom? E você pode ter a situação onde o delta é menor que zero. Aí você vai ter o gráfico voando, né? Certo? Aonde ele não toca em nenhum momento o eixo x. Isso quando o delta é menor que zero. Agora você tem outras três situações. Uma, duas, três. Nessas situações, o que ocorre? É quando o A é menor que zero, certo? Ou seja, a concavidade da parábola é para baixo, mas aqui a gente segue a ordem, delta maior que zero, delta igual a zero, e delta é menor que zero. Se o delta for maior que zero com A menor que zero, isso aqui vai acontecer. Pega o x duas vezes, mas a concavidade para baixo. Aqui você pega o x uma vez só, certo? Lembrando que toca o termo independente aqui, né? Se tocar, no caso, tá? Não necessariamente vai tocar o termo independente, pode ser termo independente igual a zero. Pode passar aqui no x, não tem problema. Na origem, né? Desculpa. Ou você tem a situação assim, ó. Pode acontecer isso aqui também, ó.
certo? Delta menor que zero, não toca x em nenhum momento, mas o vértice sempre prevalece, né? Sempre prevalece o vértice, certo? E não necessariamente o termo independente vai ser no eixo y, pode ser na origem, igual a gente fez no exemplo passado, não tinha termo independente, então ele era igual a zero, certo? Então você também tem esses outros exemplos aqui. E você vai observar isso quando você estiver construindo o gráfico ou quando o exercício te der alguma informação e você precisa entender que o gráfico tem esse comportamento, ou esse, ou os outros três que eu passei antes. Por isso que é importante vocês treinarem para que vocês tenham isso em mente. Tá bom, galera? Muito obrigado por essa aula. Até a próxima.